Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Paulo Meirelles. Obrigada, Paulo, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço, Renata. É uma alegria sempre poder participar com vocês desses momentos. Imagina, a alegria é nossa. Né? O Paulo falará hoje sobre a ação da prece no lar, né? Fundamental esse tema. Muito obrigada por ele. E eu farei uma leitura sobre o livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino, de uma pequena mensagem para harmonizarmos o ambiente. Escolhe. Amigo, conheces o certo e o errado, o pequeno e o grande, o material e o espiritual. Não poderás, pois, alegar ignorância, nem desculpar-te com falta de advertências. Sabes como agir e o que fazer. Sabes o que deseja Cristo e o que o mundo quer. Escolhe por ti mesmo o que preferes. Cristo, com a dor, ou o mundo com suas alegrias. Mas vê bem, não te iludas. Com Cristo haverá a dor externa, na personalidade, mas a insuperável alegria interna, no eu superior. Com o mundo haverá o inverso. A personalidade será por todos festejada e sorrirá, enquanto a dor íntima roerá o espírito. Escolhe o eterno ou o transitório, o real ou o fictício, o verdadeiro ou o ilusório, o finito ou o infinito. Confia em Deus que está dentro de ti e jamais te abandona, e segue à frente. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Deus é amor e onde está o amor, está Deus integralmente. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos na energia divina que nos envolve com tanto amor, que possamos, na noite de hoje, apreendermos todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Agradecemos a oportunidade e pedimos luz, sabedoria e amor para o mundo, para os nossos irmãos em sofrimento e para que possamos sintonizar com os nossos mentores espirituais e com Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Paulo. Está ótimo. Obrigado, Renata. Bom, então, como a Renata já adiantou, hoje o tema que nós temos aqui para a nossa reflexão, para o nosso estudo, é da ação da prece no lar. É um tema bastante relevante, bastante importante. Quem já conhece, quem já está na doutrina espírita há mais tempo, já compreendeu todo o alcance que a prece tem nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, mas, mesmo assim, é sempre bom relembrarmos aquilo que já compreendemos bem, e para aqueles que são mais, que não são assim, que estão chegando agora na doutrina espírita, ou aqueles que têm curiosidade sobre a doutrina, é uma forma bem interessante de compreender melhor como que a doutrina espírita enxerga a questão da prece. E aí nós temos vários aspectos que eu resolvi recolher aqui no nosso estudo para a gente abordar. Então a gente vai dividir essa nossa noite em pequenos momentos temáticos, né? Então vamos ter vários pontos para a gente refletir, com o objetivo de ter uma compreensão maior, né, de como a ação da prece de fato é importante em nossas vidas. E aí a gente começa com um aspecto interessante, que inclusive é algo que irmãos de outras correntes religiosas às vezes ficam um pouco sem compreender como que o Espiritismo vê a questão da prece em termos de eficácia, né? Porque quando a gente fala a prece agradável a Deus, né, a gente está pensando em como que a nossa prece pode ser a mais eficaz possível, como eu posso orar
da melhor forma possível, né? E a gente, né, muitos de nós, mesmo os que são, né, já estão na doutrina espírita há muito tempo, muitos vieram de outras correntes teológicas diferentes, ou têm bastante contato, e a gente sabe que tem uma certa diferença de compreensão nesse ponto em particular. Então, para a gente trabalhar melhor esse assunto, esse ponto especificamente da eficácia da prece, de como a nossa prece ser mais agradável a Deus, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos que aborda justamente isso. E aí a resposta, né, é a questão 658, e a resposta que os Espíritos dão sobre como a nossa prece pode ser mais agradável a Deus é a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não criais que o toque, né, a Deus, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, veja, eu até grifei aqui a palavra-chave para essa resposta, que é intenção. E é interessante, quando a gente pensa um pouquinho mais a respeito disso, porque nós estamos muito acostumados, né? O nosso referencial de comunicação, né? Se você levar em consideração que, na verdade, a prece é um canal que nós temos para nos comunicar com Deus, né? Então, a comunicação que nós temos no dia a dia, ela é toda baseada na palavra, não é verdade? Então, nós escolhemos com cuidado as palavras que vamos utilizar, nos preocupamos com a entonação que a palavra vai ter, com a velocidade, enfim, né? Existem, inclusive, cursos, né, de oratória, de como você falar bem, né? Enfim. Então, na nossa vida terrestre, a palavra em si, né, a linguagem em si, é de suma importância. E aí, claro, esses modificadores que eu comentei, a entonação, a velocidade, o timbre, se eu falo mais grave ou eu falo mais agudo, enfim, tudo isso conta, mas o foco é a palavra. Porém, quando nós tratamos de prece, de oração a Deus, não é mais a palavra que é o ponto fundamental, mas sim a nossa intenção. Ou seja, o nosso sentimento, o nosso pensamento, o que nos move a fazer aquela oração. E aí é onde os irmãos vindos de outras religiões, né, ou aqueles que estão há pouco tempo no Espiritismo, ficam um pouco perdidos, né? Então, para nós, na nossa compreensão, conforme a doutrina espírita foi estruturada, o importante não é a palavra em si, até porque eu poderia orar em inglês, em francês, em espanhol, em hindu, né, o que for, que é indiferente, porque o que chega a Deus não é a minha palavra proferida. Portanto, quando Jesus, por exemplo, nos recomenda que quando nós formos orar, que nós devemos nos recolher em nosso aposento e orar em segredo, porque o Pai, Deus, sabe o que se passa em nosso coração, é disso que Jesus está falando. Não é a palavra que vai chegar até Deus. Então, eu fazer uma prece baixinha não é menos eficaz do que eu fazer uma prece em voz alta, por exemplo, né? Porque, na verdade, eu poderia fazê-la em silêncio, apenas com o pensamento, apenas com a intenção, apenas com a emoção, porque é isso que alcança a Deus. Ele não está interessado nas palavras. Então, se eu tenho uma prece linda, escrita, né? A gente tem, né, enfim, a oração de São Francisco, o Pai Nosso, prece de Cáritas, por mais belas que as palavras possam ser, elas são apenas, né, falando em termos de eficácia da prece, apenas um canal, um apoio para despertar em nós o sentimento belo,
a intenção bela no momento da oração. Se eu preciso disso para conseguir tocar o meu coração e então elevar a minha intenção, ok, tudo bem, não tem problema algum. Mas isso é um acessório totalmente dispensável, porque para Deus o que vai valer é a intenção dos nossos corações e não o que a gente fala, né? Por isso, aqui nós temos os verdadeiros potencializadores dessa fé, né? Dessa oração, né? Quando a gente fala em intenção, aqui mais adiante na explicação, ele coloca aqui 3 motores fundamentais: fé, fervor e sinceridade. Então, se com a palavra eu me preocuparia com o significado da palavra, a entonação e o timbre, por exemplo, né, porque isso vai modificar a palavra, na oração eu vou me preocupar com a fé, com o fervor e com a sinceridade. Então, esses são os potencializadores da minha intenção ao fazer aquela prece e, portanto, tornará a prece mais eficaz, mais agradável a Deus. Então, eu creio que agora já ficou bem mais claro, né, de como que o que é importante, de fato, na hora que eu fizer uma oração, né? Então, estejamos muito atentos a esses pontos, né? Pode parecer, para quem é da doutrina espírita, né, falar, mas, poxa, já ouvi tanto isso, eu estou cansado. Mas mesmo a gente ouvindo isso, quão é comum a gente ver, né, na hora que um palestrante vai proferir uma prece, ou um evento, alguma coisa assim, a gente percebe, né, aquela nossa tendência de querer usar palavras muito bonitas, ou de fazer algo muito longo, ou querer parecer muito afetado. E, na verdade, isso tudo são acessórios para impressionar os homens, mas não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a nossa intenção potencializada pela fé, pela sinceridade e pelo fervor. Bom, um outro ponto também bastante relevante que a gente precisa considerar é esse complementozinho aqui, só para a gente fazer o fechamento dessa ideia, que, na essência, veja, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações, como bem coloca Emmanuel no livro Vinha de Luz, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, de fazer a prece, né? Então, isso também é um ponto muito interessante. Eu venho de uma família que tem uma determinada orientação religiosa, onde para eles nós tínhamos que ir na celebração da fé, porque era uma forma de fazer um sacrifício a Deus. Ou seja, como se estar naquele momento, né, de oração e etc., fosse uma cota de sacrifício que eu entrego a Deus. E, na verdade, é o contrário. Deus não precisa da nossa prece. O Criador do universo não precisa que nós, individualmente, oremos a Ele. Na verdade, é o contrário. Através da prece, eu obtenho o alimento espiritual para me fortalecer. Através da prece, eu elevo os meus pensamentos. Através da prece, eu me torno mais acessível à influência dos bons espíritos. Então, na realidade, quem necessita da prece somos nós, não Deus. Então, nunca esquecemos, não é favor nenhum a Deus fazer uma prece. É, na verdade, o nosso momento de buscá-lo e de tentar uma maior comunhão com Ele. Por isso, as palavras também não têm importância, né? Eu não tenho que bajular Deus, né? Como se, eu vou fazer média com Deus para agradá-lo, ele precisa da minha prece. Não. É um momento onde eu abro o meu coração e busco alcançar a Deus. Então, são pontos bastante relevantes. Indo agora para uma outra característica da prece que é importante considerarmos, nós temos as qualidades que a prece tem que ter, né, que devemos estar atentos para buscar alcançá-la, né?
Em parte, isso a gente já consegue deduzir bastante do que eu acabei de falar. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para a gente dar um foco mais específico nessa questão. Nós temos aqui, quando orardes, né, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe. Orai, enfim, com humildade. Então, a primeira parte, eu acho que já está bem claro, expliquei bem, né, que não são as palavras, então, fazer uma prece curtinha, uma prece longa, não tem nenhum efeito, né? E esses dois pontos finais são importantes, a gente não comentou ainda. Então, se eu tiver algo contra alguém, eu não vou conseguir orar. Imagina, né, aconteceu algum fato desagradável ao longo do meu dia, por exemplo, no ambiente de trabalho, e aquilo ainda está mexendo comigo. Eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou irritado com aquela situação que eu passei. Eu não vou conseguir fazer uma prece com a mesma entrega se o meu coração está perturbado no momento. Então, é isso aqui que a gente está se referindo. Se eu tenho algo contra alguém, se eu estou magoado, se eu estou com rancor, eu devo primeiro buscar perdoar, né? E, claro, perdão seria um outro tema que a gente poderia passar até um dia inteiro, se fosse o caso, falando, mas, em resumo, perdoar não é esquecer, né? Como diz Raul Teixeira, isso seria Alzheimer. Perdoar é você transformar aquela emoção quente, aquilo que está em ebulição dentro de você, em uma emoção fria. Ou seja, aquilo já não te afeta mais, você não fica mais duelando com aquele sentimento, né? Você não fica rememorando e alimentando aquele sentimento negativo. Você simplesmente deixa para lá e segue adiante. Então, antes de orarmos, o ideal é que nós consigamos superar esses sentimentos perturbadores para que, em paz, possamos melhor nos comunicar com Deus, e a questão da humildade, né? Porque, naturalmente, uma pessoa orgulhosa, ela se acha merecedora de toda sorte de favores e de benesses, né? E para nós orarmos, nós temos que estar envoltos pelo sentimento de humildade, porque estamos nos dirigindo ao nosso Pai, ao nosso Criador, né? Que é muitíssimo maior do que nós e, portanto, não podemos colocar o nosso ego numa competição, né? Temos que nos tornarmos dóceis e submissos, pelo menos na hora de orarmos. Bom, algumas características importantes que devem ser consideradas com relação àquela pessoa que ora, né? Então, para aquele que ora, o que nós deveríamos ter para sermos mais eficazes na prece, além da questão da intenção, de não termos mágoas contra ninguém e de orarmos com humildade? Vamos dar uma olhadinha aqui ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta saem apenas palavras, mas não os impulsos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Então, aqui a gente já subiu a barra um pouquinho mais, né? Então, se antes estava já difícil, agora é mais ainda. Ou seja, a nossa prece vai ser tão mais eficaz, atendendo aqueles princípios da intenção, da fé, do fervor, quanto melhor nós formos. E faz todo sentido. Porque imagina, uma pessoa que é muito apegada aos bens materiais, uma pessoa que se irrita com facilidade, que é muito vaidosa, que é muito orgulhosa,
que é estourada, né, como a gente diz, daquele que não leva rancor para casa, né, desaforo para casa, perdão, como que essa pessoa vai ter a leveza de alma para entregar-se completamente numa oração? Né? Por isso que a oração de Jesus era extremamente poderosa, né? E aí, de uma certa forma, né, ele provoca os seus discípulos dizendo que se você tivesse a fé de um grão de mostarda, você conseguiria mover uma montanha, né? Só que é a fé de um grão de mostarda padrão Jesus, né? Que é um espírito perfeito para os nossos, né? Para a nossa reguinha, né? Digamos assim. Então, para que a nossa oração tenha essa força também, nós temos que estar empenhados em nos tornarmos melhores. Afinal de contas, esse é o principal motivo de estarmos aqui encarnados, né? A principal, se a gente fosse resumir o nosso objetivo ao reencarnar em uma frase, seria nos tornarmos melhores. Claro que daí tem uma série de consequências, né, para conquistarmos esse marco. Então, quem tiver interessado em se aprofundar nesse assunto, eu recomendo fortemente o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sedes Perfeitos. Olha lá, só o título já assusta, né? Mas ele começa falando do homem de bem, e no item 3, se eu não me engano, ele fala dos bons espíritas. Não, perdão. No próprio Homem de Bem, ele enumera cerca de Kardec, né? Enumera cerca de 19 qualidades que o homem de bem deve possuir. Primeiro, ele deve se basear nos princípios de justiça, amor e caridade, primeira qualidade. E daí ele segue, né? É claro que óbvio. E no final, o que eu acho perfeito, eu adoro Kardec, ele termina esse item, o homem de bem, dizendo que quem tem essas 19 qualidades está no caminho. Não é que chegou lá, não, é que está no caminho. Imaginem, né? São qualidades assim que, né, a gente fica almejando, fala, poxa, um dia eu chego lá. Mas, enfim, estamos na jornada evolutiva para isso mesmo. Então, capítulo 17, Sedes Perfeito, primeiro item, o homem de bem, ali a gente tem uma visão geral, né, das principais qualidades que nós devemos, no nosso dia a dia, nos almejarmos em conquistar ou, na verdade, em aperfeiçoar, já que muitas delas nós temos, nem que seja ainda em estágio embrionário, né? Mas para que, enfim, a nossa prece seja eficaz, aquele que ora também precisa estar empenhado em se transformar a cada dia em uma pessoa um pouquinho melhor. Então, vamos seguindo. Um outro ponto bem interessante que muitas pessoas perguntam, né? Qual que seria o assunto da prece, né? Então, o que pode ter na minha prece? Vamos resumir assim. Então, a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, questão 659. Os Espíritos começam destacando claramente que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Pronto. Então, aqui está até uma síntese, né, do que é a prece, né? Então, a prece é um ato de adoração. Estamos falando, portanto, de louvor, de louvar, né, de exaltar a grandeza de Deus. Não que ele precise, mais uma vez falando, de bajuladores, mas nós precisamos ter em nossa consciência a grandeza de Deus, porque isso nos dá, inclusive, forças para fortalecer a nossa fé. Quando pensamos, por exemplo, que graças a essa grandeza, todos nós estamos amparados pela providência divina. Nada nos falta. Deus cuida de cada um de nós, né? Então, reconhecer essa grandeza, reconhecer essa assistência de amor infinito que todos nós recebemos, é importante como um elemento de louvor na nossa prece. Além disso, né, e aqui é a parte que muitos gostam de dedicar, né, se dedicar bastante, é pedir, né? Então, nós podemos pedir por nós, aspectos morais, espirituais e também não
por que não dizer materiais, né? Como também podemos pedir para outrem, inclusive se esse outrem já for um desencarnado, né? Claro, sempre lembrando que antes de qualquer pedido que nós venhamos a expressar, Deus sabe perfeitamente o que nós necessitamos. Então, é que nem aquela criança, né, que chega para o pai e fala: pai, será que hoje, em vez de almoçar, a gente pode ter um McLanche feliz? Ele vai ganhar um não, provavelmente, né? Porque o pai, né, no caso, um humano, falível, imperfeito, né, mas sabe que, nutricionalmente falando, um almoço é melhor do que um McLanche feliz, que fica mais para um lanchinho, né, para um final de semana, não como uma refeição do dia a dia. Assim também, muitas vezes pedimos ao nosso pai aquilo que achamos que é melhor, como a criança pede um McLanche. Aliás, a criança pede McLanche pensando no brinquedo, né? Não é nem tanto na comida, quando muito na batata frita. A gente é meio assim, né? A gente pede as coisas pensando na recompensa imediata, no prazer imediato, na facilidade imediata. Porém, Deus sabe perfeitamente o que é importante, necessário e útil para o nosso aperfeiçoamento, crescimento espiritual. Mas a gente expressa ainda assim, né? Porque, enfim, quem não pede, não consegue, né? E, inclusive, muitas pessoas dizem que o fato de você pedir é uma forma de você mentalizar e focalizar aquilo que você necessita. Então, a gente pede, né, naquela modalidade de Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, mas se puder ser a minha também, eu agradeço. Né? Enfim, somos humanos, Deus bem o sabe. E, finalmente, a questão do agradecimento, que muitas vezes é esquecido. Aliás, a Joana de Ângeles tem um livro belíssimo sobre a questão do agradecimento, chamado Psicologia da Gratidão. É um livro surpreendente porque ela coloca a gratidão ela explica em aspectos que a gente nunca para pensar. Embora até muitos estudos psicológicos já demonstrem, por exemplo, pessoas mais gratas são mais felizes. É aquela máxima que a gente fala, né? O copo está meio cheio ou está meio vazio? Se eu vejo o copo meio vazio, eu vou ter uma tendência a ficar triste, né? Poxa, o meu copo está quase acabando. Se eu vejo o copo meio cheio, eu penso: ai, que bom, ainda tem muito para eu tomar. A quantidade é o mesmo, mas o meu sentimento de gratidão automaticamente faz com que a minha visão seja positiva. E se a minha visão é positiva, eu me abro para estar em sintonia com a espiritualidade superior. Então, por isso que o agradecimento é tão importante. E ele está, inclusive, muito ligado ao louvor, né? A gente geralmente agradece a Deus quando a gente vê que está no perigo iminente e escapa. Mas quantos perigos sequer chegam à nossa atenção porque Deus já os impediu antes? Né? Então, por isso que o agradecimento é tão importante, também como elemento fundamental da nossa prece. Bom, então vamos dar uma olhadinha agora num outro assunto relacionado à prece, que é a ação da prece no indivíduo. Né? E aqui a gente volta novamente ao Livro dos Espíritos, não tem como, né? Porque é a nossa base inicial de tudo, com uma questão bem interessante, a 660, onde Kardec indaga assim: a prece torna melhor o homem? Né? Uma boa pergunta. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Olha que coisa sensacional, né? Então, a prece, é por isso que a gente falou, no segundo ou terceiro slide, no primeiro slide, que quem precisa da prece não é Deus, quem precisa da prece somos nós. Por quê? Primeiro, ela nos fortalece contra as tentações do mal, né? E nos fortalece como? Primeiro, nos colocando numa sintonia espiritual superior. Não nos tornamos, portanto, tão influenciáveis pelos espíritos inferiores que nos perseguem ou que nos desejam mal.
Esse é um ponto. Segundo ponto, fortalece a nossa fé, né? Até porque, como a gente acabou de ver, um dos elementos da fé é o agradecimento. Então, se eu sou grato por tudo que eu tenho, eu não me deixo abalar tão facilmente pelos reveses da vida, pelas vicissitudes que alcança todos nós, porque eu tenho a fé fortalecida, né? Eu tenho certeza que eu sou amparado por Deus, que eu sou amado, que eu não sou uma criatura gerada ao acaso, entregue à própria sorte, mas eu sou filho de um Deus de infinito amor, né? E, ao mesmo tempo, como já comentei algumas vezes, Deus nos envia bons espíritos para atender-nos nos nossos momentos, né, de maior necessidade, né? Então, e outra coisa, veja, eu posso pedir um monte de bobagens e Deus vai selecionar aquilo que eu peço, mas se eu pedir esse amparo, nunca é negado. Então, toda prece sincera sempre tem uma resposta do plano espiritual. Aliás, os livros da série de André Luiz são excelentes exemplos disso, né? A gente vê em quase todo livro que uma prece feita com fervor, com intenção, com devoção, sempre é respondida pelo alto, né? Através de uma luz, de partículas que vêm, né, de um plano espiritual superior e que alcança aquele que ora e o fortalece interiormente. Então, a ação da prece no indivíduo é sempre eficaz, tanto quanto for a intenção, o devotamento, a fé e o fervor, né? E a sinceridade daquele que ora. Vamos dar uma olhadinha agora, então, sobre um aspecto muito importante relacionado a isso que estamos falando, que é realizarmos o evangelho no lar, né? Que é basicamente tirarmos um dia da semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, e daí a gente tira 15, 20, 30 minutos para reunir a família, se for possível, ou pode ser feito até mesmo só você, caso a sua família não compartilhe do interesse em realizar o evangelho no lar, para então fazermos o estudo, né, que nos conecta com a espiritualidade superior. Então vamos dar uma olhadinha. Eu acabei falando que já ia estar escrito aqui, mas tudo bem. Então, pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. Joana de Ângeles, que continua, né? Eu acabei que dei um spoiler, né? Falei o que ela ia já dizer, mas ela continua aqui embaixo. O culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, quando ela diz que não é uma inovação, ela está, por exemplo, se referindo a Jesus, que já fazia o evangelho no lar na casa de Pedro, por exemplo, né? Então, vejam, isso é um hábito que nasceu com o cristianismo. Porque quando você junta as pessoas, se for possível, e traz o assunto para estudo em comum, ali a gente está criando uma conexão de pensamentos, ainda que seja momentânea, e uma conexão de pensamentos para algo bom, para algo que eleva os corações daqueles que participam, né? Então, essa oportunidade de trazer o espiritismo para dentro do lar, para compartilhar com aqueles com quem vivemos, né, é um momento fundamental, porque ali eu vou criando um hábito bom, um hábito salutar, um hábito que eleva os corações e aumenta a cumplicidade, a união daquela família. E, como se não bastasse isso, eu tenho ainda outros benefícios relacionados à ação da prece no lar. Então, ainda Joana de Ângeles, né, só que em um outro livro, ela faz as seguintes recomendações relacionadas à ação da prece no lar. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar.
a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Quando a família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, se alguém ainda não estava suficientemente comovido, olha, esse texto, ele é de arrebatar o coração. Está claro, evidente, eu nem ouso querer explicar o que a Joana de Ângeles magistralmente colocou com perfeição. Como é importante realizarmos. Se a prece é importante, ela em família, em dia certo, hora certa, um hábito repetido, é fundamental para o equilíbrio, a paz e a alegria do nosso lar. Então, como o nosso tempo já está avançando, eu gostaria só de finalizar com um pensamento, com um trechozinho de Emmanuel, ainda no livro Vinha de Luz, onde ele nos coloca o seguinte: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós mesmos. Então, a oração tem todos esses outros benefícios que nem tínhamos comentado ainda, mas é importante que a nossa fé seja testemunhada pelos nossos atos. A oração é um deles, porque é um ato íntimo, mas a nossa vida em sociedade é um convite constante a praticarmos a oração na ação da nossa fé. Como já dizia, não me lembro, um mentor espiritual que falou com André Luiz, que a fé sem obras é a irmã das obras sem fé. Então, apesar de termos essa fortaleza interior, é nossa missão e dever cristão compartilhar essa fortaleza com todos aqueles que pudermos, das mais diversas formas que a caridade nos oferece diariamente. Então, caros irmãos, estas foram as nossas considerações. Passei um pouquinho do tempo, mas acho que o assunto ele comporta, porque realmente é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa evolução interior. Muito obrigada, Paulo. Com certeza não há problema algum passar do tempo, porque realmente o tema caberia, né, longas e longas noites de reflexão, de estudo, né, e realmente é colocar em ação essa fé, né, o orar realmente é colocar em prática esse nosso amor por Jesus, né, por Deus, pelos nossos entes queridos, pelos nossos mentores espirituais, né, que estão sempre nos ajudando. Então, elevar o pensamento a eles, pedir ajuda e também agradecer por tudo que nós temos, né, de oportunidade, de amor realmente, né, emanados por eles. Então, que a gente possa colocar em prática, né, e a lição de Joana também é incrível, só dela, do início, né, dela falar assim, use uma noite só das 7 que nós temos da semana, né, reúna a família, e mesmo fica o recado também, às vezes é difícil reunir a família, né, ou nem todos professam da mesma fé, então que seja uma pessoa só,
né? Que seja só você ali fazendo a sua prece, reunindo, emanando esses bons pensamentos para toda a família, né? Todo o bairro, todo o prédio, né? Os vizinhos serão beneficiados, né? Então, assim, que se a gente não conseguir reunir todos na mesma casa, que possamos reunir pelo menos, né, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Muito Exatamente. obrigada pela sua contribuição, Paulo. Você poderia fazer nossa prece final? Com certeza, né? Falar sobre o assunto e não fazer a prece final seria até Exatamente. uma desfeita, né? Tá Muito certo, então. obrigada. Querido Jesus, nosso mestre amado, nosso modelo, nosso irmão de todos os momentos, agradecemos imensamente a oportunidade que tivemos de juntos, através do uso da tecnologia, nos reunirmos para estudar um assunto tão importante, que é aprendermos a nos comunicar melhor com o nosso Pai Criador. Jesus, tu, como em todos os momentos, és o nosso melhor modelo, pois as tuas preces, registradas belamente nas páginas do teu Evangelho, são inspiradoras para as nossas atitudes. Então, rogamos, Senhor, que possamos aprender contigo a nos tornarmos bons e a nos aproximarmos do nosso Pai Celeste. Que o vosso amor inunde os nossos corações, inspire as nossas mentes e nos motive a seguir adiante, cada vez com mais fé, com mais resolução e com mais amor em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor, e esteja conosco e ajude-nos a estar convosco em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Linda oração também, né? Muito obrigada, Paulo, mais uma vez pela oportunidade, né, de compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Renata, e espero em breve ter novamente a grata oportunidade de estar novamente com o Céu. Se Deus quiser. E obrigado mais uma vez pela companhia de todos na noite de hoje e nos vemos na próxima quinta. Obrigada, até logo.